Caixinha de promessas ou meditação, reflexão nas Escrituras? O que você acha? O que você pensa a respeito disso? Deixo aqui o meu parecer a respeito dessa pergunta: caixinha de promessas ou meditação, reflexão nas Escrituras? É comum nas religiões que se apresentam como cristãs no Brasil, eles usarem as caixinhas de promessas, que são caixinhas com felipetas, com versículos bíblicos para motivação, para incentivar a pessoa a alguma coisa. A maioria lê essas felipetas, se sentem até motivados por alguns instantes ou por aquele dia, mas a experiência de fé que essas pessoas têm não passa disso, é apenas momentânea ou para aquele dia. A maioria não sabe nada além daqueles textos fora de contexto que estão nas filipetas das caixinhas de promessas. Ler essas filipetas é como ensinar um papagaio a repetir suas palavras. Ele não sabe o que significa, ele não tem a mínima consciência do que está fazendo, mas porque lhe ensinaram aquela frase, ele repete, repete, repete incansavelmente. Existe um princípio bíblico declarado pelo próprio Deus e depois ratificado por Cristo. É um princípio bíblico que está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento presente, que é sobre o meditar, o refletir, o examinar as Escrituras que contêm a palavra de Deus, a vontade de Deus. O próprio Deus, em Josué, capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus fala assim a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, quando Deus escolheu o sucessor de Moisés, que foi Josué, o próprio Deus fala: Josué, medita nessas palavras, medita nas minhas palavras, medita nesse livro, nos escritos que Moisés deixou, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era a isso que Deus estava se referindo ao falar: Josué, medita neste livro de dia e de noite, para que te prospere o seu caminho e para que prudentemente você caminhe nesta terra. Medite de dia e de noite. Examine, Josué. Foi isso que o próprio Deus falou a ele. Salmos também fala a respeito disso. Salmos 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e cuida de meditar na sua lei de dia e noite. Então o salmista, ele assim diz: tem o seu prazer
na lei de Deus e medita de dia e de noite. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo disse assim, em João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidai vós ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Cristo, agora já se referindo a todo o conteúdo do Antigo Testamento, diz assim: examine as Escrituras, porque vocês vão cuidar de ter nelas a vida eterna, porque são elas, as Escrituras, que falam de mim, que testificam de mim. Jesus assim disse a todos quantos estavam ouvindo naquele momento e ficou registrado para nós. Paulo, o apóstolo de Cristo, escreveu ao jovem Timóteo, assim, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Timóteo, Paulo dizendo, persiste em ler, em examinar, em meditar. Então olha só esse princípio bíblico vindo desde os tempos antigos, no Antigo Testamento, e sendo ratificado, confirmado por Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo também tomando esse princípio e incentivando as primeiras comunidades. Esse princípio também era um costume e uma prática adotada pelas primeiras comunidades de fé. No livro de Atos, capítulo 17, do versículo 10 ao 11, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas à cidade e região de Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então olha só, Paulo e Silas foram à cidade de Bereia, chegando na sinagoga, eles falaram, anunciaram Jesus Cristo, e aqueles que ouviram Paulo e Silas receberam de bom grado a palavra, porém, a cada dia que Paulo e Silas falavam a eles, eles iam nas Escrituras. Eles iam nas Escrituras confirmar se aquilo que Paulo, se aquilo que Silas falava era aquilo mesmo. Então olha só, aquela comunidade de Bereia praticando, exercitando o meditar e o examinar as Escrituras. Um outro exemplo do que aconteceu e era costume nas primeiras comunidades é Lucas. Lucas, o médico, que também foi quem escreveu o Evangelho de Lucas, que toma o nome dele, né? Por ter sido ele o escritor, e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele fala assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos
que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo que desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que desde já estás informado. Então Lucas, ele escreve o evangelho destinado a um homem chamado Teófilo. E ele fala assim, olha, eu fiz uma busca minuciosa com aqueles que eram ministros da palavra, que andaram com Cristo, que conviveram com Jesus Cristo. E peguei desses que foram testemunhas vivas de Jesus, peguei com eles todas as informações e reuni e escrevi esse tratado, escrevi essa carta a você, ó Teófilo. Então Lucas, que também fazia parte das primeiras comunidades de fé, assim tinha esse costume. E, no entanto, que surgiu, foi escrito Lucas e Atos dos Apóstolos. Essa prática de examinar, de meditar, de refletir, de minuciosamente buscar o entendimento, se tornou incomum nos movimentos evangélicos atuais. Não digo todos, em alguns. Isso porque devido à forma que muitos pastores, e que eu abro aspas, ou abro parênteses agora, que não são pastores, são mercenários, se têm se titulado como porta-vozes de Deus, ou coisas desse tipo, e assim privam os seus seguidores do conhecimento, da verdade, das Escrituras. Por isso é incomum hoje as pessoas dos movimentos evangélicos examinar, meditar, refletir, porque ficam na dependência da interpretação de outras pessoas que se titulam porta-vozes de Deus e detêm a revelação de Deus. Eu posso afirmar que se esse hábito, se esse costume de examinar as Escrituras e meditar nelas, se esse costume voltar, nós vamos contribuir e muito para que seja minado ou enfraquecido a força dos mercenários da fé. E que dessa prática, deste costume, vai surgir com mais força os que com amor, carinho, dedicação, respeito, com sinceridade, e aqueles que com temor a Deus lutam para levar o Evangelho de forma simples e clara às pessoas. Assim, meditando, examinando, refletindo minuciosamente sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, nós vamos preparar um povo bem disposto para servir a Deus, aguardando na esperança da vida eterna em Jesus Cristo.